Estou aqui com o Cássio Spina, ele é o fundador da Anjo do Brasil. É um grupo de investidores anjo. Nós vamos falar um pouco da história dele, do que é a vida do investidor, o que faz o investidor, e é uma jornada para quem entende desse universo de inovação, é uma jornada que é fundamental para surgimento e crescimento de algumas startups. Tem muitos negócios que só existem hoje porque alguém lá no começo acreditou nos fundadores que precisavam de um apoio, de uma ajuda para aquele negócio deslanchar. Nós vamos falar um pouco sobre essa história. E cenários, tem uma história bastante interessante. Cássio, obrigado por receber esse convite com tanta disponibilidade. A gente sabe que você participa de muitos eventos, a gente já se encontrou em Minas, né, no Web Summit. Esse ano, no primeiro semestre, já aconteceram, você falou de 6 eventos, né? A gente tem South Summit, Minas Summit, Startup Summit, tem vários, o South by Southwest, tem muita coisa que acontece e que o ecossistema de inovação está sempre presente, você está sempre nesses lugares. Então, obrigado de novo. Prazer meu. Conta pra gente um pouquinho sobre você, se apresente para quem não conhece Cássio Spina. Tá joia. Bom, eu gosto de apresentar primeiro assim, né? Minha origem como profissional foi como empreendedor. Como eu sei, como muitos novos empreendedores começam hoje, na época desde garoto, na realidade, aprendi a programar, né? Desenvolver software. E já no começo do curso da faculdade, eu já fazia alguns trabalhos e surgiu a oportunidade de desenvolver um software que virou um produto. E assim eu criei minha startup. Não chamava assim naquela época, né? Mas, enfim, não é muito diferente do que é hoje. Sim. E fui trilhando essa jornada como empreendedor, né? Depois criei uma outra empresa. Naquela época o software era um mercado menor, o grande mercado era hardware, né? Eu vendi meu software por 10, o hardware custava 100. Então, obviamente, formei em engenharia elétrica e resolvi desenvolver um produto, né? Um equipamento, um modem na época. E criei minha segunda empresa, que era a empresa na área de equipamentos, né? E aí fui trilhando essa jornada até que no começo dos anos 2000 eu comecei a ser procurado por alguns fundos de venture capital. Não existiam muitos naquela época, né, mas já tinham alguns que tinham captado recursos para investir nas empresas de internet que estavam, né, emergindo, mas como teve o estouro da bolha, né, o famoso estouro da .com, esses fundos resolveram redirecionar seus investimentos para negócios que já eram sustentáveis, que já eram geradores de caixa, né? Enfim, e foi aí que comecei a ser procurado por esses fundos. Então era um mundo que eu não conhecia muito pouco, né? Já tive de falar alguma coisa, mas muito distante. Mas falei, deixa eu entender melhor, né? O que tem por trás disso. E vi que não era só o dinheiro, não era só o investimento. Eram as pessoas que estavam e que podiam sim agregar para mim, né? Com a sua experiência, conhecimento, com, enfim, a visão de fora da empresa, né? Enfim, acabei fechando com o fundo para criar até um negócio novo, né? Que já estava num momento, hardware já não era o grande negócio, né? Criar uma solução de telefone IP. Recebi esse investimento e completei meu ciclo, né? Normalmente o investimento entra e o fundo quer desinvestir através da venda do negócio e vendi minha empresa 5 anos depois. Isso em 2009. E foi aí que eu resolvi mudar um pouco de chapéu, né? Depois de empreender por tantos anos, resolvi querer ajudar outros empreendedores, né? Numa modalidade que eu conhecia feita nos Estados Unidos, que era o modelo de investimento anjo, né? O angel investing, como é chamado lá, né? E aí que eu fui trilhar essa jornada como investidor, né? Naquela época tinha pouca coisa, eu lembro que a primeira coisa que eu pus, né, no Google, lá pesquisar investidor anjo aqui no Brasil, não achei nada, né? Até existia, depois descobri um grupo lá de Florianópolis, mas era um grupo muito incipiente, incipiente, né? Enfim, mas no final eu acabei começando a me conectar, já tinha algumas conexões, né, alguns players do mercado, assim, de empreendedorismo, enfim, e que, de certa forma, vamos dizer, foram me motivando a me dedicar e me engajar muito nisso, né? E realmente via por quê. Tanto pela experiência internacional, como as experiências iniciais que eu já estava começando a ter, eu vi que a gente tinha algo que podia ajudar muito esses empreendedores, que é essa experiência acumulada. Né? E mesmo em negócios que às vezes não eram nem da minha área. Né? Eu lembro que o primeiro investimento que eu fiz foi numa empresa, uma startup, era de bebidas funcionais, né? Que naquela época, inclusive, era bastante inédito, né? Não tinha muitas dessas coisas. Eu achei super interessante. Claro que tinha investido num grupo, que já tinha um grupo que eu participava, mas eu percebi uma coisa super interessante, que mesmo não conhecendo tanto o setor, eu consegui ajudar muito aquele empreendedor. Porque eu tinha tido uma jornada empreendedora que ele não tinha tido, ele era um executivo que estava saindo da indústria para montar esse negócio. Sim.
E aí que eu vi que tem uma complementaridade muito grande e o valor que isso podia gerar. E, bom, enfim, já emendando aqui, foi exatamente isso que me motivou a fundar a Anjos do Brasil naquela época, que era para fomentar esse ecossistema. Quando que nasce a Anjos do Brasil? Então, a Anjos do Brasil eu fundei em 2011, né, em julho de 2011. Na verdade, até voltando um pouquinho antes, né, uma das coisas que eu fiz antes, né, eu comecei a fazer antes, porque a pessoa começou a me chamar, né, dia que eu estava, né, buscando startups, buscando empreendedores para ajudar. Aí eu comecei a ser chamado para falar um pouco sobre esse tema, né? Eu até falava, gente, eu estou começando também. Se bem que eu tive uma experiência muito boa com os investidores que investiram em mim, né? O fundo que investiu em mim, inclusive criamos um relacionamento muito próximo, né? Até hoje a gente tem um certo relacionamento bom, e aprendi muito com eles, né? A experiência que eu tive pelo lado do empreendedor, mas aprendi como é que é investimento, a gente trocava muitas ideias, enfim. Então eu já tinha tido esse conhecimento adquirido nisso, né? E, enfim, comecei a ser chamado para fazer palestras, apresentações sobre como é que era investimento, né? E até que um dia a FINEP me chamou, né, porque eles tinham um programa para apoiar os empreendedores e queriam trazer investidores. Falou, pô, você não quer ajudar a gente a trazer? Eu falei, tá, mas precisa capacitar esses investidores, precisa preparar eles. A gente montou aí o primeiro workshop sobre investimento anjo aqui no Brasil, lá inclusive foi na Bolsa de Valores, né? Então, B3. Que bacana. Então foi super bacana, foi emblemático. Juntamos 40 investidores, né? Até lembro que a pessoa da FINEP lá me provocou. Pô, cara, precisa fazer mais disso, né? E foi aí justamente que foi, né? Aí eu comecei, antes disso ainda, escrever um livro sobre o tema. Falei, bom, né, uma forma de... Porque eu repetia sempre nas palestras, né? Mas o conteúdo... Falei, eu vi que esse conteúdo, né? Começou a virar um blog. E aí, nesse blog, eu falei, vou contar a jornada, como é que é. A jornada não dá para escrever só num blog. Aí isso virou um livro. E aí o livro aí depois, não que ele virou, mas enfim, aí foi que me induziu a criar Anjos do Brasil em 2011. É uma jornada super bacana, porque ela é reflexo da sua própria jornada, né? Sim, de certa forma, eu como empreendedor, eu sei as dificuldades do começo de empreender, né, sozinho, né, não tem às vezes ninguém para ouvir experiência. Tive alguns mentores informais durante a minha jornada como empreendedor, né, que me ajudaram muito. Mas nada assim muito dedicado, né? Um apoio realmente ali de alguém junto ali, né? Dando suporte naquelas dúvidas que eu tinha, entendeu? Então, talvez um pouco dessa, né, percepção minha, experiência minha, eu falo, poxa, né? E ao mesmo tempo, né, quando eu via que ajudava esses empreendedores, né, no começo eu vi, pô, isso aí realmente funciona, né? Sim. E depois eu fui descobrir que existe um estudo da OCDE, que ela mapeou mais de 20 países, né? Comparou as empresas que tinham recebido investimento anjo, as empresas que só tinham recebido capital financeiro, pegaram financiamento, empréstimo, seja o que for, ou investimento mesmo, mas financeiro, sem o apoio dos investidores. E nesse estudo eles mostram claramente que as empresas que tiveram apoio do investimento anjo cresceram muito mais rápido, tiveram uma taxa de sucesso maior, então evidencia, né, aí, cientificamente o impacto que o investimento anjo tem. Tanto que a OCDE faz uma recomendação expressa, ela fala que os governos, né, e a comunidade acadêmica devem sim, se dedicar a apoiar o investimento anjo, porque ele tem um impacto muito relevante, né, para o desenvolvimento desses negócios. Para o desenvolvimento do país em si. Certamente, exatamente. Um ponto interessante do que você traz, né, de como que o anjo faz diferença. Tem um conceito, para quem não conhece sobre essas terminologias, do smart money. O investidor anjo, basicamente ele é smart money, que é você ter o dinheiro, mas você ter a inteligência, é o dinheiro com inteligência. E o investidor anjo, ele é o investidor que ele opta por fazer um investimento direto num negócio, numa startup que está buscando ainda a validação do seu produto, ela não necessariamente ela já está validada, já com um volume de clientes grande. Normalmente o investidor anjo ele entra nessa etapa onde a startup de repente já testou, já está rodando alguma coisa, mas ela precisa do dinheiro para exatamente montar um time, investir no marketing, fazer o lançamento daquele produto no mercado. E essa hora é uma hora de muitas dúvidas, eu estou testando aqui, mas e no mercado? E será que a grande indústria que eu estou querendo alcançar, já testei, rodou aqui num ou no outro negócio menor, será que a grande empresa... E aí o investidor anjo, muitas vezes ele vem exatamente dessa indústria. Ele já foi um presidente, um C-level de uma indústria de multinacional, de grandes empresas ou até de negócios familiares, mas de porte. E pessoas que têm exatamente a experiência do empreendedorismo
de uma jornada de muitos desafios, né? E é onde eu acho, e concordo com você, eu participo desse ecossistema também, já vim para São Paulo de Belo Horizonte em 2015. E desde que eu cheguei aqui eu vejo isso, né? A gente vê exatamente nesse período de 2015 o surgimento dos ecossistemas, né? O Cubo, InovaBrá, Distrito, Acate, Porto Digital, isso tudo acontece mais ou menos na mesma época. E aí você entendendo essa jornada de investimento, você vê como que o investidor anjo, ele é exatamente a pessoa que fala, poxa, eu gostaria de investir, mas eu gostaria de ajudar com a experiência que eu tive para que essa empresa tenha mais sucesso, né? E é fundamental, com certeza isso traz mais sucesso, porque você está compartilhando como se fosse um conselho a sua experiência, né? Então você passa a ser um conselheiro de uma empresa que não teria nunca capital ou condição de ter um conselho, não fosse ter investidores anjos participando. E aí vem um ponto interessante de ter o grupo, né? A Anjo do Brasil, ela passa a ser um grupo de investidores. E essa pluralidade gera, como no conselho, a complementaridade. O que conhece muito de logística, o outro que conhece muito do marketing, o outro que conhece muito de produto, o outro que conhece muito de tecnologia. E esses anjos, eles acabam sendo esses conselheiros que vão ajudar essa startup. Lá na Anjo do Brasil, quantas pessoas hoje participam desse ecossistema? Então, hoje a nossa rede tem 500 membros, né? A gente tem duas categorias de membros, né? Os membros investidores, que aportam, né, além do conhecimento, experiência e capital. E a gente também tem membros que são o que a gente chama de conselheiros advisors, que estão, às vezes, na fase inicial de aproximação, de aprendizado, e a gente fala, ok, venha se juntar a nós, porque o maior valor, eu digo, do que falou do smart money, é o smart, nem o money. O dinheiro é commodity, né? Sim. Então, o que a gente quer mais é isso, essa experiência, esse conhecimento agregando para essas startups, né? Então, hoje a gente consegue isso, e como você falou, é muito importante, né? Uma boa prática é você fazer isso em grupos. Justamente porque primeiro você tem mais gente pensando e ajudando aquela startup. Segundo, para você como investidor, ou mesmo como advisor, você está diluindo o seu risco, né? Você não vai concentrar todo o seu investimento, isso é uma coisa muito importante, numa única startup. Essa é uma coisa, né, fundamental. Você tem que ter um portfólio, você tem que, né, eu falo, no mínimo, pensar em ter um portfólio de 10 startups. Não precisa ser de uma vez, pode investir ou ser um conselheiro, um advisor de 2 por ano. Em 5 anos você vai montar seu portfólio, né, dessas 10, mas isso é fundamental. E dessa forma você consegue justamente dividir com outros, né, diluir, e essas conexões acabam gerando muito também valor, né, tanto para a rede quanto para os empreendedores. Uhum. E por fim também tem o último lado, mas talvez até eu digo, é o último, mas na realidade é o primeiro resultado que você tira, né, para toda startup. Porque assim, um investimento, ou ser conselheiro de startup, sim, você vai ter um retorno se você criar um portfólio, seguir essas boas práticas, mas é no médio e longo prazo, retorno financeiro, estou falando, né? A média diz que é de 7 anos, né? 5, 7 anos, você pode ter retornos até iniciais mais rápidos, às vezes, mas na média é isso. Agora, um retorno que eu garanto, né? Garanto porque, não só para a minha experiência, mas porque todos que participam desse ecossistema sempre confirmam, é o aprendizado também. Da mesma forma como você falava, eu vou ensinar, vou ajudar, vou colaborar, mas garanto para todo mundo, você vai aprender muito, porque assim, são pessoas com ideias inovadoras, são formas diferentes de fazer os seus negócios, são processos, né, diferenciados, é um pouco de pensar fora da caixa mesmo. Então, isso que faz a diferença. E isso é interessante porque não importa o estágio que você esteja na sua jornada pessoal como investidor. Às vezes a pessoa é investidora e não faz mais nada em relação ao empreendedorismo, não tem mais uma empresa. Mas tem muita gente que é investidora e ainda atua no mercado, tem sua empresa ou até um cargo dentro de uma empresa. E essa troca é fundamental. Participando de grupos de investimento anjo, o que eu mais gostava de fazer, comentei com você, é a parte de curadoria. Porque é onde você percebe ali não só 3, 4 startups que estão participando de um round, mas de 40 startups o potencial que existe e tipos de negócios que estão surgindo. Então a primeira coisa é ver o que está acontecendo, né? O que começa a nascer. E assim como entrou a internet lá no passado, e a gente vê surgindo as primeiras empresas que saem da BBS, que eram as conexões de internet locais, começam a expandir para já terem as regionais, aí vem os grandes grupos e compram. Essa jornada que acontecia lá atrás não é muito diferente, né?
E você vê assim, lá atrás foi isso, era o começo da internet. Depois você vê, por exemplo, recente, a inteligência artificial generativa. Trouxe para o jogo uma coisa que ninguém imaginava até 2 anos atrás, e surgem empresas que falam disso e que são baseadas nisso, que não existiam nem tinham condição de existir, não fosse a inteligência artificial generativa. Então, participando do grupo, além da gente ter essa troca de pessoas que estão em segmentos, por entender de logística, de marketing, etc., você ainda está vendo o que está surgindo de mais novo. Então, estrategicamente, para um empreendedor, é super importante estar por dentro disso. E melhor lugar do que você vê no berço, né? Não há. Para mim, foi uma super experiência. Com certeza, acho que você colocou um ponto fundamental, né? Essa oportunidade de você estar, eu digo assim, não é só olhando de fora, né? Porque a gente vê, obviamente, todo mundo acho que está lendo notícias de jornal, vê aquelas coisas, né? Mas eu falo, uma coisa que você vê, né, no aparente, outra coisa que está latente, que está por trás. Exato. E acho que a grande oportunidade que você tem é justamente de estar ali, né, envolvido naquilo efetivamente. Como você falou, vendo desde o nascedouro, vendo os desafios, vendo, enfim, como a coisa acontece de verdade mesmo. Isso dá um insight muito grande. Tanto que a gente vê, né, um outro chapéu que eu tenho, né, além da Anjos do Brasil, que é o meu chapéu profissional hoje, é a atuação junto com grandes empresas que também estão querendo inovar seus negócios e conectando com startups. Isso é um movimento também que vem crescendo muito, principalmente aqui no Brasil nos últimos anos, lá fora já tem muito mais tempo que isso acontece, para isso, né? E muitas dessas empresas até estimulam alguns dos seus executivos, seus times executivos, participarem disso, porque isso ajuda eles a absorverem, né, essas inovações, essa forma diferente de pensar, também a própria mudança cultural que você tem que ter, né? Porque a inovação a gente sabe que é incerteza. A incerteza você sabe tentar aceitando que nem tudo vai dar certo. Exato. Isso é um processo importante, né? Tanto que hoje a gente tem até dentro da Anjos do Brasil um programa que é para corporações que querem justamente inovar seus negócios, querem ajudar seus executivos a se conectarem, a aprenderem na prática como é que funciona isso, porque é uma forma também de, né, de ajudar a transformar, né, essas empresas também. Sim. Uma coisa que, aí por experiência também, eu percebi. Em 2019, eu fui convidado para participar de um Design Sprint, que é um modelo foi de 3 dias. Para quem não conhece, o Design Sprint é um modelo onde você tem experts, especialistas, que participam junto com times de uma empresa para o desenvolvimento de uma solução. Não necessariamente você sabe qual vai ser a solução que você vai chegar. Você sabe o problema, você sabe os desafios, mas o Design Sprint ele vem exatamente para pensar, e aí? O que a gente cria? Esse é o modelo de onde saem muitas startups, porque você tem dentro de empresa também o modelo de spin-off, que é a empresa acaba desenvolvendo uma solução, essa solução ela sai de dentro da empresa, vira uma startup com autonomia, até porque ela precisa ter essa independência, essa possibilidade do erro e de pivotar, de mudar o seu rumo e ser independente dos objetivos e do foco daquela empresa principal, até porque ela pode atender aquela empresa e outros no mercado que seriam os concorrentes dela. Estou falando sobre isso porque é importante a gente perceber como que dentro de uma empresa a inovação ela não só é estratégica porque faz com que a empresa consiga ter solução para o que ela nem consegue resolver, e ela consegue trazer para o próprio time um jeito de trabalhar que as empresas tradicionais, que não têm esse pensamento que a gente chama desse mindset da nova economia, o mindset das startups, as empresas tradicionais elas não conseguem ter, porque elas ficam muito verticalizadas, né? Aí você tem aquela pessoa que ela trabalha naquela área, ela nunca fez uma reunião com 3, 4 áreas em conjunto discutindo um problema para contribuir, né? Ajudando a achar uma solução. Ele tem os problemas dele, ele conversa com o chefe dele, os colegas da sala dele e acabou. E essa visão, o que você traz muito bem, que é esse jeito de pensar, essa visão das startups, ela é exatamente o contrário, né? É como que, sem você pensar em hierarquia e em verticalização, você traz essa transversal, independente de cargos, mas com as pessoas-chave para conseguir achar uma solução. E a startup, ela pensa assim, né? A startup, ela vem exatamente para trazer para dentro dos negócios
uma visão que passa, às vezes, por várias áreas. A solução de uma startup ela pode precisar de 3, 4 áreas integradas para poder colocar aquilo para rodar. Falando sobre indústria, a gente tem o lado corporativo, mas às vezes a gente fica pensando em grandes empresas e não pensa tanto em indústria, né? Porque indústria envolve muito hardware, já que você desenvolver hardware, isso pode ser uma coisa muito bacana. A gente sabe que tem as hard techs, que são as empresas de tecnologia de hardware, que estão dentro do hall aí das startups também. Muita gente acha que é só software, e não é, né? A indústria ela depende muito de hardware também, né? Claro. Como que você, que já foi do hardware e do software, você enxerga o desenvolvimento disso e o potencial que existe de desenvolvimento de soluções de hardware para a indústria também? Bom, sem dúvida, né? Acho que software, claro, o mercado cresceu, né, muito e tem muito potencial para crescer, mas como você falou, ele depende do hardware, não existe software se não tiver hardware. E, pelo contrário, até o hardware, de até hoje, sempre foi um grande fator limitante para o software, né? Falando de inteligência artificial, olha só, eu lembro que na faculdade, né, na época que eu cursava a faculdade, não foi na faculdade, na época que eu cursava a faculdade, eu era curioso, né, como você já percebeu, né, aprendi a programar, não sei o que lá, e era meio rato de biblioteca, né, de livraria. E eu lembro que uma vez eu estava numa livraria, funcionam os livros, aí achei um livro, isso foi final da década de 80, né, toda ideia. Falava sobre o quê? Sobre inteligência artificial. Olha só, na década de 80, né? Já se falava sobre isso, já era um livro de uns caras que criou os princípios, né? Até hoje eu tenho esse livro guardado lá na minha estante. Ele começava a estudar como é que funcionava a mente humana para tentar emular e criar uma rede neural, né? Enfim, mas por que não tinha inteligência artificial até hoje, né? Só agora que está surgindo efetivamente? Porque não tinha hardware suficiente, capacidade computacional para executar. Porque, obviamente, é um negócio que exige muita capacidade computacional para você conseguir executar, né, os algoritmos que desenvolvem, né, emulam o nosso cérebro, né? Então, né, isso é prova maior que hardware, né? Eu venho dessa origem, adoro isso ainda até hoje, né? Então, assim, claro que a gente sabe que é desafiador investir nisso, né? Porque ainda são investimentos normalmente um pouco mais significativos, os ciclos de desenvolvimento às vezes são ciclos um pouco mais longos, né? Mas a recompensa no final pode ser também, né, extremamente, né, grande, se você conseguir atingir, né? Vídeo hoje, né, NVIDIA, né? Sim. NVIDIA hoje é uma das empresas que mais vale no mundo. Exato. Né? Uma fabricante de hardware pura. Que fazia a placa de processamento gráfico para quem jogava joguinho e de repente virou a solução para a inteligência artificial. Exatamente, né? Tem um pouco de sorte nessa história? Lógico que tem, mas tem também competência, né? Eles estavam naquela história, né? Na hora certa, no momento certo, com o negócio certo. Exato. Né? Então é isso, né? Então, mas enfim, voltando à questão tua, acho que agora o hardware também depende muito, né? Essas inovações, muito de pesquisa, muitas vezes, então essa conexão com as universidades são muito grandes, né? Eu tive a oportunidade de visitar, né, alguns centros de pesquisa internacionais, nos Estados Unidos, Israel também, Israel tem muito nessa área, né? E é muito bacana você ver lá como tem essa integração, né? As pesquisas que são feitas dentro da universidade, né, sendo transformadas em soluções para levar para o mercado. Aqui no Brasil a gente vê iniciativas de fazer isso, ainda tem um pouco de dificuldade disso, ainda existe ainda uma certa distância do mundo acadêmico, né, do mundo real, né, assim, do mundo real, maneira de dizer, do mundo do dia a dia, do né, mundo físico, aqui fora. Mas existem tentativas assim, de aproximar isso para que a gente possa ter mais, né, inovações tecnológicas que se transformem em soluções finais, em produtos, né, que são super relevantes para a nossa economia. A gente tem setores que já são um pouco mais desenvolvidos, né, por exemplo, o setor de agro, né? O Brasil tem muito desenvolvimento nisso, o Brasil é um país, né, de ponta nessa área, a gente vê soluções que exatamente assim, saem dos laboratórios de pesquisa, indo, né, para o campo, sendo aplicados lá e fazendo muita diferença. Então, é isso que a gente precisa agora fazer para diversos outros setores, né? É porque não pode abandonar o hardware, né? Que essa provocação que eu fiz é por isso. Assim, a indústria ela é dependente de hardware, não é só software. Software funciona muito bem para a gente no dia a dia. Lógico, é utilizado também pelas indústrias, pelas empresas, mas na hora de você construir coisas, na hora de você operacionalizar processos, isso tudo vai demandar hardware. Não é à toa que a gente tem o desenvolvimento de humanoides aí em escalada, né? Empresas de pesquisa, empresas como a gente vê lá Elon Musk investindo nisso, e a gente tem essa busca de em que momento que o hardware passa também a comportar igual gente. Isso gera
um cenário de muitas dúvidas, está todo mundo com muito medo, né, do que isso vai gerar. A gente ainda nem viu o impacto disso direito, a gente vê o impacto da inteligência artificial já ajudando a acelerar bastante coisa, mas ainda muito pouca gente sabe usar de forma eficiente, né, produtiva de verdade. Ainda é um colega de bate-papo para muita gente, né, mais como um sistema de busca conversacional, mais simples. Mas a gente sabe que o humanoide depende disso e que a partir do momento que você integra essas duas coisas, o hardware com a inteligência artificial, com a capacidade de emular coisas que a gente faz, não só o que a gente pensa, muda ainda mais, né? Com certeza. Eu falo assim, o mundo ele vai se transformar. Tem 3 tecnologias para mim que são tecnologias que são disruptivas, assim, disruptivas a um nível de transformação que eu espero do lado positivo, né? Sim. Uma é a inteligência artificial, né, naturalmente. A segunda é a robótica, como você citou. E a terceira, né, é energia, né? Sim. Porque a hora que você disruptar esses 3, assim, disruptar o que eu quero dizer com isso, né? A hora que você tiver energia abundante, limpa e com custo quase nulo, né? Existem algumas tecnologias em desenvolvimento hoje que permitem chegar nesse nível. Você tiver, você falou, né, os robôs com inteligência artificial que podem executar o trabalho, eu falei, você transformou o mundo, né? Transformou, eu falei, espero para o bem, né? Por quê? Porque assim, se você olhar para o nosso redor, todas as coisas que a gente tem, que a gente consome, que a gente precisa, né? Essa cadeira, por exemplo, é feita do quê? Ela é feita de trabalho, né? Pessoas que foram lá, cultivaram ou extraíram a madeira, depois trabalharam a madeira, produziram. O que é? E energia, que precisa fazer isso. Exato. Se a energia não custa nada, o trabalho não custa nada, as coisas passam a não custar nada. Então eu falo, esse é o momento, né, tem aquela famosa lá, os 4Ds, né, que o último tem a desmaterialização e a desmonetização, né? É isso, né? Então, enfim. O que passa a ser dinheiro dali para frente. Né? É uma certa utopia que a gente, né, ainda para nós parece uma utopia, mas que pode estar, né, na nossa esquina ali, daqui a pouquinho está. Até porque a gente vê desde o surgimento das startups esse conceito do exponencial, né? Exatamente. A startup vem com o crescimento exponencial de negócios, a inteligência artificial aumenta a exponencialidade ainda das coisas. Então, tudo que se planejava e se projetava para muitos anos para frente, de repente acontece no ano seguinte ou no mês seguinte, né? Exatamente. É esse fenômeno, né? A famosa lei de Moore, né? Que os fundadores da Intel. Ele percebeu que isso acontecia, que a cada 18 meses a capacidade computacional dobrava e o custo cai para metade, né? Isso vem se mantendo nos últimos 40 anos, acontecendo recorrentemente. E a gente, né, o ser humano, o cérebro humano, ele não tá acostumado a pensar em racional exponencial. A gente não consegue, a gente é linear. Sim. A gente enxerga tudo como de forma linear, porque a gente está acostumado. O tempo ele, né, é linear, você conta os minutos, as horas, os segundos. Mas quando você pensa em exponencialidade, é como se o tempo fosse sendo comprimido, né? Então, o que era 1 hora, você vai fazer em 30 minutos. Depois desses 30 minutos vai ser 15, depois vai cortando pela metade. Né? E aí vai... Então, isso é uma coisa que, para nós, o cérebro humano, a gente não adianta, que a gente não consegue, né, assim, assimilar. Exato. A gente vê, mas e isso realmente impacta uma transformação muito grande do nosso mundo à nossa volta. E você já está vendo muito o surgimento das startups buscando investimento anjo. Imagino que você já esteja sendo provocado muito lá na Anjo do Brasil. E como que as empresas que também buscam a Anjo para poder ajudar no desenvolvimento dos negócios também olham para isso. Porque eu acho que isso desperta na indústria um medo de eu preciso participar disso, né? E ao mesmo tempo você virou esse hub, né? Porque você tem de um lado as startups, do outro lado as empresas. Como que está esse A gente vê cenário? Que é um movimento ascendente. Acho que ainda existem desafios para serem superados. Como eu falei, acho que o ser humano ele também tem uma característica, né, natural, além dessa questão que eu falei, da resistência à mudança. Sim. E não é, eu falo, gente, todos nós somos assim. Né? Até porque alguns poucos adoram a mudança, mas a tendência é ter uma certa mas é reversão. Natural porque, assim, é instintivo. Né? Até eu li um artigo explicando isso. Falou, olha, a mudança, ela gera incerteza. E a incerteza significa um risco. E nós somos programados biologicamente para evitar isso. Sim, ligado à preservação mesmo. A preservação. Então, todos nós temos essa característica, né? A questão é assim, né? A gente tem que, obviamente, né, usando aí nossa capacidade, nossa inteligência,
né, perceber que se a gente ficar preso nisso, né, nós vamos ser atropelados, né, de uma forma ou de outra, né, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Exato. Né? Então, é aquela hora que você tem que, né, usar a sua racionalidade mesmo para falar, peraí, eu preciso realmente estar apto a mudar, preciso estar apto a tomar certos riscos. Claro, não estou dizendo que ninguém vai se jogar, eu falo do precipício achando que vai acontecer. Não, mas tem um certo nível que você tem que saber, né, que você tem que tomar esses riscos e essas transformações têm que acontecer. Então esse é o maior desafio que a gente enfrenta. Tá? Mesmo, por exemplo, a gente fala, né, uma missão da Anjos, né, dentro da missão da nossa, né, com uma organização sem fins lucrativos, é fomentar o investimento anjo para apoiar o empreendedorismo. E a gente precisa ter o quê? Hoje no Brasil, o que falta? Faltam mais investidores, faltam mais conselheiros e advisors para startups. A gente tem uma demanda maior dos empreendedores do que a gente consegue ter a oferta, né, de investidores e conselheiros e advisors. O que a gente percebe das pessoas, né? A maior parte das pessoas que a gente apresenta o conceito, né? Sempre tem um medo, né? Não, mas eu vou investir, se der errado, né? Então, alguns a gente até já conseguiu trabalhar, né? A gente trabalhou, por exemplo, na época na Lei Complementar 155, depois uma empresa de startups, para garantir que, né, se o negócio, a startup der errado, não vai refletir nada no patrimônio pessoal do investidor. Então, isso hoje já tem, né, uma lei robusta que dá essa segurança. Então, que é natural e é justo. Sim. Aí tem o segundo medo, não, mas e se der errado, eu vou perder meu capital? Eu falo, pode ser que em algumas você perca, mas se você fizer um portfólio, estatisticamente falando, a probabilidade de você ter um bom retorno é muito alta. Isso já tem, né, vários estudos que demonstram isso efetivamente. Então, novamente, todo esse trabalho que a gente tem que fazer é para mostrar todos esses aspectos, né, os ganhos todos que você pode ter, porque o ser humano é assim, né? Você tem que balancear, né, relação risco-retorno, risco versus ganho. E aí mostrar isso, olha gente, olha os ganhos que você tem, não só financeiros, mas, né, de vários outros aspectos que a gente falou todos, para quebrar essas barreiras e ter mais pessoas e empresas também se engajando nessa jornada. Entendeu? E assim como você, tem outros grupos e investidores no mercado que, se não existisse um resultado num portfólio, já tinham abandonado a ideia de investir em startup, mantém dinheiro investido em fundo, bolsa, o que for, mas não ia investir em startup. Se isso se preserva, lógico, teve muito aprendizado, a gente tem histórias e filmes que falam, né, dos aprendizados, até dos gigantes como um SoftBank, e a história do WeWork é um pouco isso mesmo, né, assim, de um monte de apostas sendo feitas acreditando num founder, num projeto, mas venceu, passou de um limiar em algum momento, e o projeto inevitavelmente teve que ser encerrado. Mas SoftBank continua investindo, as startups continuam investidas. Falando sobre investimento, empresa, corporações, onde você consegue entrar como um advisor e atuar nesse segmento, ajudando as empresas a fazerem inovação, que é o papel da inovação aberta, né? Como que você enxerga a estruturação dos CVCs, do Corporate Venture Capital, que é exatamente o que um investidor anjo faz, mas num nível empresa? Como que está funcionando isso? Você apoia também, imagino, a estruturação de CVCs dentro de empresas, né? Sim, sem dúvida. Eu venho trabalhando já faz uns 10 anos nisso, né? Já ajudei várias empresas a estruturarem seus CVCs, né? Seus programas de inovação abertos e seus Corporate Venture Capitals. E eu falo, a estratégia de CVC, como você colocou a analogia bem, é o grande investimento anjo, né? Mas com um potencial maior de geração de sinergias. Por quê? Porque uma grande corporação ela tem capacidade de alavancar uma startup, né? Na geração de demanda, enfim, nas conexões, mas também tem como aproveitar muito essas inovações para dentro do seu negócio, de várias formas diferentes, conforme os objetivos estratégicos que existem. Mas o CVC, eu também afirmo, né, eu até escrevi um livro também sobre esse tema, né, justamente para a experiência que eu acumulei esses anos todos, né, eu falo, ele não é 2 vezes mais difícil, ele é 3 vezes mais difícil. Por quê? Porque combinar o retorno financeiro com o retorno estratégico, né, lembrando de todos os desafios que as empresas enfrentam, as resistências às mudanças, a cultura e tudo mais, é realmente, né, um processo que não é simples de você ser implementado. Então, não basta, vou montar meu CVC aqui, vou botar um dinheiro aqui, você vai investir em startup. Não vai acontecer naturalmente. Isso não funciona. E até infelizmente, a gente tem um histórico aí, né? Uma das coisas que eu fiz foi estudar e pesquisar muito quando eu comecei, né, também sobre CVC.
de muitos casos de empresas que estruturam seus CVCs e abandonam. E é engraçado que a média estatística é que ela abandona no terceiro ano, que é exatamente o momento que o CVC vai começar a gerar retorno, né? Porque tem a famosa curva J, né, que a gente fala, que é aquela curva, que quer dizer, com a curva J, né? Os primeiros resultados, isso vale para tudo, para investimento anjo, para CVC, o que for, venture capital, eles normalmente são negativos, né? É normal, basta você pensar. Até então você só investiu, né? Só investiu e normalmente o que vai dar errado, dá errado logo. O que dá certo demora para dar certo. Né? Isso é meio óbvio, mas tem as pessoas esquecem. Vale da Morte. Exato, o Vale da Morte, justamente, né? Então, assim, então a primeira coisa que eu falo, inclusive, para toda companhia que me chama para falar sobre CVC, queremos fazer, investir e tal, a primeira coisa que eu falo para ela, olha, maravilha, só que deixa eu te falar uma coisa, vamos combinar uma coisa. Os 3 primeiros anos só vai ter mais notícia, tá? Depois do terceiro ano você pode começar a cobrar algum retorno positivo, tá? Eu lembro, as empresas ficam meio assustadas, né? Porque a cultura empresarial está muito baseada em resultados imediatos, né? É o resultado trimestral, o resultado anual. O planejamento de uma empresa, normalmente, para uma empresa que tem um planejamento de 2, 3 anos, já é um milagre. Normalmente é o anual, é budget anual, orçamento anual, né? Meta anual, não é isso? E aquele KPI negativo tem que corrigir imediatamente. Ou encerra. Exatamente. Então, eu falo, gente, isso você já percebe, né, o desafio que é cultural, de modelo de mindset mesmo, né, modelo mental, para que a empresa consiga entender. Né? Eu falo, tem já várias, mais de um caso, às vezes me liga, né, o pessoal, Cássio, pô, estamos estabelecendo aqui o bônus anual do time de CVC e eu preciso estabelecer a meta anual do pessoal. O que você acha que é uma meta boa? Né? Investir, a quantidade de startups investidas? Eu falo, cara, lógico que não. Aí ele vai buscar investir um monte de startup, mas quem disse que as startups são boas? O que você quer? Né? Não existe como você fazer meta anual. Você tem que fazer uma meta para 10 anos, que esse é o ciclo normal de um CVC. Né? E aí já começa a dar um problema, né? Porque não, mas como assim? A empresa, enfim, por aí você já percebe os desafios que você tem de fazer. Agora, existem vários casos, né, quando os CVCs são bem implementados, eles são feitos realmente de uma forma estruturada, e tem uma série de processos que você tem que estruturar previamente, de muito sucesso. Né? Tem um caso, inclusive, que eu gosto de citar sempre, de uma empresa que é pouco conhecida aqui no Brasil, né? Até porque e é legal que é uma empresa que não é nem dos Estados Unidos, nem da Europa, é uma empresa de um país desenvolvimento, uma empresa da África do Sul, um grupo sul-africano chamado Naspers. Né? Pouquíssima gente conhece aqui no Brasil, mas todo mundo conhece uma das startups que ele investiu aqui no Brasil, que é o iFood. Eles são donos do iFood. Né? E são outras também, da OLX também, que também é bem conhecida aqui no Brasil. E não só essas, né? Justamente foi qual a história desse grupo aí, falando bem rapidamente. Esse é um grupo do sul-africano da área de mídia, de TV, jornal, revista, um negócio super tradicional. E quando começou a vir o advento da internet, né, em 95, eles perceberam que aquele negócio ia disruptar o mercado deles. Falaram, pô, né, internet e tal, o pessoal não like, olha, eles foram visionários. Sim. E aquela história, né, usaram a estratégia clássica, bom, se eu não posso com o inimigo, vamos juntar o inimigo. Entre aspas, né, inimigo entre aspas. E eles resolveram estruturar um CVC deles e começaram a investir em startups na internet. A África do Sul tinha pouca coisa, então falou, vamos ter que olhar para o mundo. E foram investindo. Né? Aqui no Brasil, alguns casos de sucesso, mas tiveram muitos casos de fracasso também, fizeram vários investimentos que deram errado. Né? Mas os acertos deles, né, um específico, um acerto, né, fenomenal, que foi o caso da Tencent, uma empresa da China, chinesa, né, que tem um aplicativo lá chamado WeChat, que é um sucesso fenomenal na China. Que virou super app, que você faz tudo dentro. Exatamente. Você compra, você vê menu, comida, cardápio, tudo que você precisa está dentro desse... Exatamente. Eles tiveram a coragem, né? Na época não foi um investimento pequeno, isso começo dos anos 2000, botaram 30 milhões de dólares, mas ficaram com 30%, valia 100 milhões de dólares, né? A empresa naquela época, né? Era uma startup ainda, então, no começo assim, já tinha um certo tamanho, mas era pequena ainda, né? Bom, essa startup hoje vale algumas centenas de bilhões de dólares. Olha isso. Então aquele investimento de 30 milhões de dólares hoje vale mais de 100 bilhões de dólares. Olha isso. Né? Então você vê, só esse já, assim, já deu retorno pagando todos os outros que investiram. Né? Não, mas não é só essa que eles acertaram várias outras. Então você vê, mas só qual foi a lição aprendida? Né? Eles tiveram a visão de longo prazo, começaram cedo, porque também a gente vê muitas corporações que falam, não, vamos esperar um pouco. Eu falo, cara, imagina, se eles investiam 30 milhões, valia 100 milhões. Se eles esperassem mais 2 anos, já estava valendo 1 bilhão. Aí não era 30, eles tiveram 300 milhões.
Esperava mais 2 anos, ia valer 10 bilhões. Aí não era 3 bilhões. Esquece. Esquece. Entendeu? Então tiveram a visão de longo prazo, começaram cedo, foram resilientes, não foi um resultado imediato, demorou para acontecer. Uhum. Né? E continua até hoje. Hoje até acabaram fazendo spin-off desse braço, virou uma empresa independente, até a gente tem orgulho que hoje, né, o presidente desse spin-off, que é a Prosus, né, é um brasileiro, né? Sim. Eu conheço lá de trás, quando ele começou com a Movile, que depois virou iFood e tal, o Fabrício Blois. Então, enfim, uma história... Que era o CEO do iFood no Brasil. Exatamente, um empreendedor que também conheço ele desde muitos anos atrás, antes de existir iFood, antes de tudo. Então, você vê, né, uma jornada realmente de muito sucesso, mas porque seguiram essas regras fundamentais, né? Eles se prepararam a cultura, estavam aptos a fazer, sabiam que ia levar tempo, né, investiram realmente, significativamente, né, não ficaram lá, não vamos tomar risco, tomaram risco, tiveram muitas falhas, e tudo bem, não descontinuaram, né, não, então para com esse negócio aí, tá dando errado. E isso levou ao sucesso deles. O que mostra que é uma aposta sempre, mas com estratégia, sim, você consegue ter resultado. E esse é o conceito da Anjo do Brasil, né? Que você traz para as pessoas o aprendizado, que é como investir, como que você se comporta, como é que funciona. E por ser um grupo, você tem exatamente essa escala, né, que você citou. Tem os que estão investindo, tem os que estão trazendo e compartilhando conhecimento e ainda estão aprendendo, ainda não estão investindo. E o próprio investidor dentro da Anjo do Brasil, ele passa por uma jornada de aprendizagem, para que não seja só risco e seja um pouco mais de estratégia junto ao risco que é existente. É igual investir em bolsa. Tem gente que vai ficar, comprei a ação disso, daquilo, não entende nada, é uma sorte danada se ele conseguir ter algum resultado, né? Ou bitcoins, coisas do mesmo gênero. E lógico que quem estuda e quem está acompanhando o mercado e sabe como lidar com isso, consegue ter muito resultado. Mas normalmente eles compram na baixa e vendem na alta, é o mesmo conceito, né? Você compra e investe numa startup exatamente quando ela não está valendo muito, é o momento de você poder participar disso, você entrar nisso, esperando que ela cresça e lá na frente você tenha esse sucesso esperado. O que eu vejo de positivo em startup, comparado com bolsa, é que você não tem tanta essa oscilação, sobe e desce, igual a gente vê, né? De um ano para cá, você teve Bitcoin, Ethereum, algumas moedas, também desse mundo do digital, aí, das moedas digitais, triplicando de preço, de repente caíram de novo, impacto de Estados Unidos, de guerra, de tudo impacto. E a startup, de repente, ela vai ter uma jornada muito mais sustentável, né? Porque ela vai estar passando por um processo de aprendizado, crescimento, expansão de mercado, e lógico, acontecem situações de mundo, de economia que acabam derrubando, a pandemia matou um monte de empresa também, mas eu acho ainda mais seguro do que você ficar investindo em bolsa e moeda. Acho que você colocou 2 pontos fundamentais. Primeiro, realmente, ter conhecimento, né? Sim. E tanto que um dos pilares da Anja, a gente tem alguns pilares, um pilar, obviamente, é a rede, essas conexões que a gente faz, né? Entre empreendedores, investidores, conselheiros, mas o segundo pilar nosso, fundamental, é a área de conhecimento. A gente busca gerar muito conhecimento, né? Começou lá atrás, quando eu escrevi o primeiro livro sobre investimento anjo, e a gente continua fazendo isso recorrentemente, com muito conteúdo, com EAD, webinars, eventos. A gente vai ter agora nosso grande evento anual, que é o Startup Investment Summit, né, que é um evento para falar sobre investimentos. Então a gente gera muito isso tudo, né, compartilha muito esse conhecimento para as pessoas, né, entenderem, aprenderem, né, as boas práticas, como fazer isso para ter sucesso. Né? Uhum. E o segundo ponto que eu gostei muito que você falou foi justamente essa questão da volatilidade, né, do mercado financeiro versus o mercado de startups. Né? E é aquela história, né? Não estou dizendo que todos os mercados são, mas o mercado financeiro, tipicamente, ele tem um lado especulativo, né? Sim. Algumas coisas são muito especulativas, com moedas digitais, Bitcoin que você falou, né? Bolsa, você falou se tem um certo especulativo ou não, mas acho que ainda tem um fundamento, que tem um negócio por trás. Renda fixa, tem um detalhe importante, né? Tem gente que assim fala, não, renda fixa não, né? Seguro, tal. Entre aspas, seguro, né, gente? Entre aspas, por quê? Porque tem 2 coisas. Primeiro, existe o risco, né, de crédito, né? Quando você está vendo a renda fixa, que não quer, não, investir títulos do governo. Ok, então, desde que o governo não quebre, está tudo certo. Só com um detalhe, né? Pouca gente sabe disso. Eu outro dia estava conversando até com um amigo, ele ficou surpreso, porque assim, né? Falaram, investe aqui numa famosa, um título do Tesouro Brasileiro de 2000
e vencimento acho que de 10 anos, né, corrigido pela inflação, você vai receber IPCA mais 6% ao ano, né? Ele estava tranquilo, né? Até que ele foi consultar lá o saldo da corretora dele lá, e aquilo tinha desvalorizado. Ele ficou assustado, falou, como assim? Eu perdi dinheiro? Mas não era inflação, mas né, 5, 6% ao ano? Não continua tudo igual, desde que você espere os 10 anos. Porque como agora aumentou as taxas, né, recentemente houve aumento de taxas, o valor, né, daquele seu título, ele depreciou porque as taxas hoje estão mais altas do que você quando pagou. Sim. Então é importante as pessoas terem consciência disso, né, que não existe essa história de 100% seguro. Né, isso é um mito. Qualquer coisa que você vai investir vai ter um risco. Agora, se você souber previamente, eu sei que pode estar oscilando, mas tudo bem, eu vou investir por 10 anos, posso esperar os 10 anos. Agora, nesse caso ele falou, não, pô, eu queria investir, ficar um ano e vender. Né, e o cara falou que eu podia vender. Você pode vender, vai vender com prejuízo. Vai perder dinheiro, Sim. entendeu? E no mundo de startups, você está investindo em negócios reais, que podem dar certo, podem dar errado, mas são negócios reais. Sim. Então, dando certo, você vai ter sim um bom retorno. Né? E mais importante que você falou, a história de comprar na baixa e vender na alta. E o erro clássico, né, que a gente vê é isso. Todo mundo acaba comprando na alta, né, no hype, né, que a gente fala, e vende na baixa, aí dança. Né? Então, no mundo de startups também tem um pouco disso. Né? Hoje, por exemplo, né? Comparando, por exemplo, com 2021. 2021 foi um momento de hype que a gente fala, né? Porque muito investimento. Taxa de juros muito baixa, todo mundo falou, vou investir em startup. Aconteceu o valor, né, o que a gente chama de valuation, que é o preço, né, a valorização da startup subiu muito, natural. Né? Óbvio, a taxa de juros subiu, todo mundo falou, agora não, vou investir na renda fixa. Acontece, hoje, o valuation, né, o valor das startups diminuiu, não muito, mas diminuiu. Óbvio, quem investiu lá atrás, hoje também tem um pouco de... Sim, mas ninguém vai vender imediato, né? O investimento é de longo prazo, né? Mas o mais importante, gente, hoje é o momento de você investir em startup. Por que hoje é o momento, Cássio? Simples, porque hoje nós estamos entre aspas baixas, onde você tem os valuations menores, né? Sim. E aí você vai poder maximizar o seu retorno. Na hora que acelerar de novo exatamente, o mercado... mesmo que não acelere o mercado, eu digo assim, a startup, né, que eu falei, você investe num portfólio. Sim, ela está com o valuation mais baixo. O valuation está mais baixo, mas queira ou não queira, na venda, ela vai se multiplicar o valor. Sim. De um jeito ou de outro. outro. A sua participação, ela vale mais, né? Porque você está comprando um percentual que está com valuation representando esse percentual no montante, você consegue, com menos dinheiro, ter uma quantidade maior de equities, de participação. Exatamente, perfeito, entendeu? Então, a gente precisa, né, entender, aprender essas lições todas para saber investir no negócio certo na hora certa. A renda fixa hoje tem um valor? Tem, não podemos negar isso. Mas ela não vai crescer 1000 vezes igual... Não vai, você vai ter aí o seu CDI, por enquanto, né, 15% ao ano, né? Mas isso não vai durar muitos anos, a gente sabe disso. Daqui a pouco ele vai começar a diminuir, então não tem muita mágica. Você vai durar 2, 3 anos, você vai ganhar talvez aí, fica 2 anos nisso, talvez 30%. Tá ótimo, não estou dizendo que é ruim. Mas numa startup você pode multiplicar por 5, 10, 15, 20 vezes o capital investido. Então, né, novamente, aí tem oportunidades que precisam ser oportunidade. Bom, a gente finaliza aqui o nosso papo com muito aprendizado. Acho que fica claro, o Cássio não só tem toda essa experiência, como tem livros, tem um projeto na Anjos do Brasil de educação, que é muito bacana, diferente de alguns grupos que só acolhe mesmo investidores. Existe, lógico, muita troca, mas a proposta da Anjos do Brasil, e com orgulho fui convidado para ser embaixador e ajudar nesse processo de fomento do ecossistema de empreendedorismo e inovação, que é isso, né? São investidores ajudando a inovação e empreendedorismo. E a Anjos do Brasil tem esse papel fundamental de educação, além de ser um grupo de investimento, com uma bagagem, uma história de bastante tempo. Então, quem quiser participar disso, como é que pode entrar aí para dentro desse hall seleto? A Anjos é uma rede aberta, a gente, né, convida todo mundo que tem interesse, ser investidor ou ser conselheiro advisor. É só entrar no nosso site lá, tem uma página específica para quem tem interesse, que explica tudo, tem orientação, e entrar em contato conosco. Então, o site é anjosdobrasil.net, né, então é facinho, né, não tem BR, é só anjosdobrasil.net. Entra lá, conhece, entra em contato conosco, e a gente vai ter o prazer de compartilhar, enfim, essa experiência, esse conhecimento, né, uma vez que nosso objetivo, nosso fomento é crescer esse mercado nosso,
novamente porque isso a gente sabe que no final vai gerar frutos para todo mundo, vai gerar frutos para a economia, vai gerar frutos para a sociedade, né? É isso que a gente quer. A gente está aberto para colaborar e contribuir com startups, empresas, esse é o nosso propósito, né? Quem tiver dúvida, quiser, que for do meu relacionamento, quiser trocar sobre isso, pode me procurar diretamente o Cássio, a gente vai compartilhar aqui também os acessos. E de novo, então, muito obrigado, acho que a gente conseguiu ter uma troca super bacana assim, de cenário, de ecossistema, de explicações, trazendo um pouco de elucidação do que é a vida de um investidor, esse cenário de investimento. Obrigado, viu? Obrigado a você, foi um prazer enorme aqui e conta com a gente. Até. É isso aí. Valeu. Valeu, teve muito bom.